Olá pessoal, eu sou a professora Fernanda Braga e hoje a gente vai iniciar a nossa primeira aula do curso de raciocínio analítico para o teste ANPAD. Bom, o que nós vamos falar hoje nessa aula são umas considerações sobre o que o teste ANPAD vai exigir de você, né? E isso a gente encontra, né, na página da própria instituição e eles deixam bem claro os aspectos que vão ser abordados na prova. Isso é muito bom. Por quê? Porque eles mostram exatamente o objetivo que eles têm ao elaborar as questões e o que eles vão avaliar, né, do candidato para testar, né? Então, o objetivo da prova de raciocínio analítico do teste ANPAD é testar a habilidade do participante em avaliar esses três aspectos aí, que a gente vai estudar de forma bem detalhada aí ao longo do curso. Bom, esses três aspectos, a suposição, a inferência e o argumento, são os carros-chefe aí das questões todas de raciocínio analítico. Então, em algum momento da questão, você vai ter que usar um dos três, certo? Então, vamos ver qual é a definição desses aspectos aí. O que é a suposição? A suposição é quando você estabelece, né, ou alega alguma coisa, algum fato como verdadeiro, utilizando para alegar como verdadeiro uma hipótese ou uma dedução, tá? A definição que está aí na tela para vocês, ela é exatamente o que a ANPAD exige, né, que você entenda isso. Ao longo do nosso curso, como eu disse hoje, são considerações iniciais aí sobre a prova. Ao longo do nosso curso, a gente vai fazer vários exercícios mentais, né, antes de chegar nas questões, que vão deixar você no rumo certo para entender o que é a suposição e sacar na hora da prova onde você vai ter que supor alguma coisa. Mas, hoje, a nossa ideia é que você guarde que suposição é quando eu estabeleço uma regra ou uma verdade por meio de uma dedução ou de uma hipótese, certo? E a inferência. A inferência é quando eu faço uma afirmativa verdadeira sobre algo baseada em verdades que já ocorrem e que na prova da ANPAD está no texto. Então, eu tenho uma afirmativa que está no texto e a partir dessa afirmativa eu vou afirmar uma verdade baseada nela. Isso é inferir, tá? E o argumento é você trabalhar isso e entender e saber identificar o raciocínio do autor de um texto, né, que vai tentar te conduzir a entender a justificativa e a estratégia argumentativa dele. Bom, esse argumento, você sabendo identificá-lo, você consegue, né, entender no texto o porquê do autor está tentando te induzir a pensar igual ou a pensar daquela forma, certo? Bom, esses três pilares aí da prova de raciocínio analítico, obviamente, serão estudados em capítulos separados para que você entenda de uma forma bem mais clara e abrangente. Aqui é só uma ideia do que esperar desse curso e de como a ANPAD te cobra isso na prova. Vamos lá. A gente tem, e eu vou lá para o quadro interativo para que você risque aí no que você for imprimir, no material que você for imprimir, para você entender os tipos de questões que a ANPAD te cobra numa prova de raciocínio analítico. Bom, como que eles vão te mostrar o texto? Um texto, eles podem te apresentar um texto simples ou te apresentar um texto com mais de uma ideia. Vamos entender o que é cada uma. O que é um texto simples? Um texto simples é que tem uma ideia central e todo o resto, todas as ideias periféricas giram em torno dessa ideia central. No caso de um texto mais complexo, eu tenho
mais de uma ideia central e eu tenho várias interligações entre elas. É lógico que o texto mais complexo é mais difícil de ser analisado, óbvio, né, gente? Bom, no caso da prova da ANPAD, quando você enxerga um texto como simples, e é fácil você enxergar o texto ou simples ou complexo, é só você encontrar as ideias, né, centrais, ou a ideia central, no caso do simples, o que a prova da ANPAD vai te pedir? Vão ser questões que vão te pedir a conclusão sobre esse texto, ou as inferências principais sobre esse texto, certo? Ou, a partir das conclusões que se tira sobre o texto, eu tenho outras ideias que vão aparecer nas alternativas, que fazem, que são coerentes com a ideia principal daquele texto base, ou que são contrárias. Então, tem várias questões dessa forma, né? Um exemplo disso é, quais as ideias das alternativas, por exemplo, têm uma relação com o texto? Aí, se o texto tem lá uma relação de causa e efeito, vai aparecer uma alternativa que existe uma relação de causa e efeito. Se for temporal, mesma coisa, justificativa, posicionamento, confirmação e outras que a gente vai estudando por meio das questões que já caíram. Quando eu tenho um texto com mais de uma ideia central, a questão carro-chefe da ANPAD é a relação entre as ideias. Então, eles podem usar ideias contrárias para, né, se atacarem, se oporem, e as ideias similares para que uma reforce a outra. Fernanda, tá muito difícil, não estou entendendo. Calma que pelas questões você vai entender, né, como é que funciona essa forma de avaliar da ANPAD aí no raciocínio analítico. Bom, as pegadinhas. É lógico que tem pegadinha. Então, as bases aí das pegadinhas da ANPAD são essas duas, ó. O que a ANPAD faz? Apresenta uma ideia que é externa ao texto. E aí, essa ideia está diretamente relacionada com o mundo real, ou seja, é uma verdade, é uma realidade do nosso mundo. Mas essa ideia não pode ser extraída do texto. Só que ela é uma verdade. A pegadinha está aí, de você marcar a alternativa correta, sendo uma verdade da nossa realidade, mas que não está relacionada com o texto. Então, pode acontecer de você ter uma dúvida entre todas as 5 alternativas, porque todas elas são verdadeiras, mas somente uma é verdadeira de acordo com quem? Com o texto, ok? Então, toma cuidado. Uma outra coisa é quando a ANPAD mistura conceitos. Então, às vezes, eles colocam renda per capita e renda do país, por exemplo. Ou gestão financeira e sistema de gestão financeira. Quando eles misturam esses conceitos, a ideia é fazer com que vocês, principalmente, misturem isso também e não consigam separar uma coisa da outra. Aí, para que você não caia nessas duas pegadinhas, a fórmula é leitura, para não errar os conceitos, e atenção, para entender que tudo que te pedir no enunciado é o que você vai marcar, e não a verdade lá do seu mundo, da realidade ou da vida. Organização. Existem algumas questões, são poucas, mas existe, que essas questões estão relacionadas com a sua capacidade de organizar os fatos. Então, eles podem te dar um texto em que você, em alguma alternativa, vai marcar uma forma do texto estar melhor organizado, ou vice-versa, tá? Ou o texto está desorganizado lá no começo, e você vai marcar a alternativa em que há uma organização melhor. Bom, aqui, nós temos em fevereiro de 2014 uma prova de raciocínio analítico, em que o enunciado pede
que você ache inferências e marque a que não é, né, uma inferência possível a partir de quem? A partir do texto. E é aquilo que eu te falei. Se você esquece essa parte aqui, ó, qualquer verdade absoluta dita na alternativa vai ser considerada como certa por você. Vamos ler o texto, então, e vamos tentar já achar ao longo da leitura algumas inferências. Vamos lá. Se, na virada do século, livros de autoajuda como Quem Mexeu no Meu Queijo e O Monge e o Executivo serviram como guia de carreira para muitos profissionais, hoje surge um novo tipo de autoajuda, sem o tom professoral que esses best-sellers, em grande parte importados dos Estados Unidos, acabaram adquirindo. A autoajuda de 2013 é moderninha, virtual e faz sucesso com a geração Y. Pelo menos enquanto é novidade, esse movimento é visto como cool e atrai principalmente os jovens entre 18 e 30 anos que, mais do que as gerações anteriores, parecem estar em busca de trabalhar com o que realmente gostam. Assim, proliferam na internet e nas redes sociais escolas e pessoas que focam em ensino criativo, na busca pela felicidade ou no empreendedorismo como realização, bem como projetos que contam histórias de gente que chutou o balde e foi correr atrás do sonho, seja ele plantar morangos orgânicos, criar um blog ou viver de música. Bom, é um texto de fácil leitura, em que você tem 4 inferências sobre ele adequadas e você tem uma que não é adequada. Vamos ver. Letra A. A necessidade de autoajuda ou a busca por autoajuda ultrapassa gerações. Bom, eu tenho aqui que eu tenho uma geração Y que tem a autoajuda moderninha, que é a de 2013. E antes disso, também tinha a geração anterior, ou as gerações anteriores, que também se relacionavam com autoajuda. Tanto é que os livros mais antigos são dessa geração. Então, a letra A é uma inferência correta, não é a nossa resposta, porque eu estou procurando a negativa. B. A geração Y provavelmente engloba os jovens com idade entre 18 e 30 anos. Olha, pensa aqui. Primeira frase que fala sobre geração Y. Sem o tom professoral que esses best-sellers, em grande parte importados dos Estados Unidos, acabaram adquirindo, a autoajuda de 2013 é moderninha, virtual e faz sucesso com a geração Y. E aí, coloca o seguinte na sequência. Pelo menos enquanto é novidade, esse movimento é visto como cool e atrai principalmente os jovens entre 18 e 30 anos. Então, se é a geração Y que gosta e atrai os jovens de 18 a 30, sim, eu posso dizer que provavelmente os jovens de 18 a 30 são a geração Y. C. A geração Y tem no mínimo uma característica distinta da geração que a antecedeu. Aqui está dizendo o seguinte, que tem no mínimo uma característica distinta da geração anterior. Bom, se não tivesse uma característica distinta da geração anterior, os livros eram considerados os mesmos e a forma como a autoajuda se manifestar, né, iria se manifestar, seria o mesmo. Então, a ideia aqui é que, pelo menos na geração Y, o tom professoral não é uma característica. Então, tem sim pelo menos uma característica distinta. D. A geração anterior teria uma propensão menor para chutar o balde atrás de um sonho. Bom, o que diz aqui em relação a chutar o balde? Aqui, ó. Assim, proliferaram na internet, nas redes sociais, escolas e pessoas que focam em ensino criativo, na busca pela felicidade ou no empreendedorismo como realização, bem como projetos que contam histórias de gente que chutou o balde e foi correr atrás do sonho. Bom, essa é a geração Y, né, que vem com a autoajuda moderninha. As pessoas da geração anterior têm como característico tom professoral, né? E é completamente contrário
da característica da geração Y. Então, a menor propensão para chutar o balde, não quer dizer que não iria chutar o balde, mas menor propensão, sim, né, da geração anterior do que a Y. A autoajuda de 2013 não tem mais o tom professoral dos best-sellers mencionados no texto. Para tudo. Pensa comigo. Nessa hora na prova você já está ficando louco, porque você falou que A, B, C e D está corretíssimo e você tem que achar a errada. E aí quando você chega na sua última esperança, que é a letra E, aparece uma afirmativa que você tem certeza que está certa. Por que você tem certeza que está certa? Porque essa afirmativa não é uma inferência, essa afirmativa está no texto, ela está explícita no texto. Essa é a diferença. Ou seja, o que está explícito no texto não é inferência, é só algo retirado do texto. Logo, portanto, a nossa resposta adequada é a letra E. Por quê? Porque não é uma inferência, e sim uma afirmativa que está contida no texto, certo? Então, guarda isso já de cara sobre inferência. O que está explícito no texto não é inferência. Por isso que o nosso enunciado pede algo que não é inferência, e por isso é a letra E. Ok? Vamos ver o que a gente tem aqui mais. Mais uma questão de fevereiro de 2015. São duas questões que se referem ao mesmo texto e essas questões vão estar relacionadas com os aspectos que a gente já mencionou, que são os carros-chefes aí da prova da ampagem de raciocínio analítico, que é a suposição, o argumento e a inferência, tá? Então, vamos lá. Em uma matéria de jornal, lê-se: o prezado está comprando um carro novo. Nem todos os vendedores de automóveis 0 km dominam o assunto e muitas vezes passam informações equivocadas. Alguns simplesmente com o intuito de ajudar e ser gentis. Outros na tentativa de faturar a qualquer custo. Dentre as inverdades mais evocadas está uma referente à marca do pneu. Como diz a matéria, olho vivo no pneu que equipa seu carro zero entre os nacionais, como os mais baratos da linha Chevrolet, por exemplo. Não é incomum encontrar marcas chinesas como a Champiro. O vendedor jura que o pneu é de qualidade. E realmente o pneu não representa ameaça à segurança, mas o problema é a reposição. O prezado já viu alguma loja de pneus de marcas chinesas? A reposição é quase impossível, pela dificuldade de encontrá-lo, além do preço nas alturas. Problema idêntico no caso de importados de países asiáticos, onde adquirir pneu de marca sul-coreana. Uma conclusão para a notícia de jornal apresentada no texto é: então eu tenho que achar uma conclusão para para a notícia apresentada. Está explícito no texto? Não. Então vamos lá. Existem pneus não nacionais no mercado brasileiro? Essa é uma conclusão que eu posso tirar? B. Deve-se comprar apenas carros com pneus nacionais? C. Deve-se tomar cuidado na hora de comprar um carro novo? D. Existem vendedores que equipam carros novos com pneus asiáticos? E E. Não há no Brasil reposição de pneus de marca sul-coreana ou chinesa. Vamos pensar um pouquinho. Faz aí junto comigo. Marca ou anota a letra que você acha que é, para a gente poder passar para frente. Marcou aí? Se precisar, dá uma pausa no vídeo que a gente te espera. Vou passar. Vamos entender por que é essa resposta. Vamos lá. O enunciado pede uma conclusão para a notícia de jornal. A conclusão não é algo que retoma a ideia do texto. Então, é algo geral, certo? Bom,
Depois de toda essa argumentação do texto, dizendo que os pneus de marcas chinesas têm um problema, né, de reposição e de ser caro, e que lá em cima, quando eles dizem em relação aos vendedores que querem vender a qualquer custo, e aí eles sendo ou gentis ou querendo ajudar ou a faturar de qualquer forma, tomam uma postura de querer te vender uma outra coisa. Então, a gente tem aí os problemas que são visíveis na aquisição de um carro novo. Então, a letra C é a conclusão baseada no que disse o texto inteiro. Tanto é que eu posso colocar aqui, ó, portanto o quê? Deve-se tomar cuidado na hora de comprar um carro novo. Por que a letra A não é? Existem pneus não nacionais no mercado brasileiro. Isso é uma afirmativa que aparece no texto, né? Está dizendo que tem pneu chinês no Brasil. Então, não pode ser. B. Deve-se comprar apenas carros com pneus nacionais. Essa não é a conclusão do texto. Na verdade, você tem que tomar cuidado. Isso aqui é uma imposição, né? Então, não funciona. D. Existem vendedores que equipam carros novos com pneus asiáticos. Isso também é uma informação que está no texto, não é uma conclusão que se tira dele. E não há no Brasil reposição de pneus de marca sul-coreana ou chinesa. Na verdade, a reposição é um problema. Existe, mas é cara. Então, essa daqui também não é. Logo, a letra C é a nossa resposta, porque é a conclusão, é uma ideia que se infere a partir das ideias que o texto oferece, tá? Vamos passar para a próxima. Ainda baseado no texto anterior, vamos para a questão 74. Assinale a alternativa cuja afirmação, se verdadeira, fortalece um dos argumentos do texto. Opa, essa questão está relacionada com a argumentação, que é o outro carro-chefe. Então, a gente já viu questão de suposição, que é a inferência, de conclusão, que também está relacionado com a inferência, e a questão do argumento. Eu preciso marcar a alternativa cuja afirmação, se for verdadeira, ela não precisa ser, se for verdadeira, ela fortalece, então ela é favorável, tá? Aos argumentos do texto. Então, vamos ler junto, vou te dar aquele tempo para você marcar e a gente ver qual é a resposta. Bora lá. A. Taiwan e Camboja são dois países asiáticos que, desde 1990, não estabelecem laços comerciais sólidos com o Brasil e outros países da América Latina. B. Como medida protecionista da indústria nacional, o governo brasileiro proíbe, desde 1990, a importação de peças de reposição para bens como o automóvel. C. A legislação brasileira que ordena a fabricação contínua de peças e acessórios para qualquer bem de consumo durável que circula no mercado nacional. D. O consumidor não pode alegar ignorância na hora de reclamar quanto à compra de um produto para cujas peças não encontra reposição fácil ou barata. E a indústria automobilística nacional está em alta desde 1990, não havendo motivos para comprar carros importados, tenham eles peças de reposição ou não no Brasil. Primeira coisa que eu preciso que você pense. Um dos argumentos do texto é qual? Que ter equipamentos importados no carro é um problema por causa da reposição e por causa do valor. Dentre esse argumento, você vai ter que escolher A, B, C, D ou E como um outro argumento que, se verdadeiro, fortalece esse que eu te disse. Pensa um pouquinho. Se precisar, dá uma pausa. Se precisar, volte o vídeo, leia o texto novamente. Nós vamos passar agora. E aí a gente encontra a resposta adequada, a letra B. Por quê, Fernanda? Olha, nós temos um problema em que peças de reposição importadas para carros são caras e tem um grande problema
para reposição. Isso, como medida protecionista da indústria nacional, o governo proíbe, desde uma certa data, a importação de peças de reposição para bens como automóvel. Isso é um argumento que reforça o fato de ser difícil a reposição. Por isso, o governo proibiu. Certo? Bom, a letra A. O fato de Taiwan e Camboja não terem laços comerciais sólidos com o Brasil não faz diferença quase nenhuma, porque existem vários outros países dentro da Ásia que poderiam importar. C. A legislação brasileira que ordena a fabricação contínua de peças e acessórios para qualquer bem de consumo durável que circula no mercado nacional. A ideia aqui está contradizendo o argumento. Então, quer dizer, vai ordenar a fabricação contínua de peças e acessórios para qualquer bem, então a legislação está indo contra a questão de ser difícil a reposição. D. O consumidor não pode alegar ignorância na hora de reclamar quanto à compra de um produto para cujas peças não encontra reposição fácil ou barata. Isso aqui é a conclusão, né? Poderia ser a conclusão do argumento de ser difícil a reposição, e não algo que fortaleceria o argumento, um outro argumento, né? A indústria automobilística nacional está em alta desde 90, não havendo motivos para comprar carros importados, tenham eles peça de reposição ou não no Brasil. Na verdade, aqui apontou para carros, mas na verdade a gente está falando de peças separadas. Então, por isso, isso não fortalece o argumento. Bom, gente, essa foi a nossa iniciação aí à matéria raciocínio analítico. Realmente é uma matéria com uma certa dificuldade, talvez, de entendimento da maioria dos candidatos, por não saber o que estudar. Então, às vezes, você iria bem na prova, né, se você soubesse, tivesse uma direção, um norte de como estudar e o que estudar, quais são suas prioridades. Então, é isso que o nosso curso propõe aí para você, né? Um norte para você ter o conteúdo para estudar e te direcionar para que você consiga estudar isso com um tempo, né, otimizado, e que você entenda as estratégias da elaboração das questões da ANPAD. E não vá fazer a prova esperando qualquer coisa. Você tem que ir preparado para o que vão te exigir. E a ANPAD deixa isso claro, né? Então, a gente fica por aqui com essa primeira aula. Todas as nossas outras aulas vão estar relacionadas a tudo que a ANPAD coloca no edital sobre raciocínio analítico. Antes da gente começar a fazer questões mais difíceis que essas que a gente fez hoje, a gente vai fazer exercícios mentais para você identificar com rapidez mais para frente o que é uma suposição, o que é uma inferência. E isso vai te ajudar lá em português também, né? E também na prova de lógica, ok? Bom, é isso. Qualquer dúvida é só mandar mensagem para mim pelo fórum. Sucesso aí nos estudos. Tchau, tchau.